Oi, galera do Smart, tudo bem? Meu nome é Dayana Mendes, eu sou a professora responsável por tirar algumas dúvidas de vocês. E eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho e entender como é que a gente pode fazer pra ir bem nas provas. Como é que a gente pode fazer pra melhorar o nosso desempenho nas provas? Vocês têm tido acesso a alguns simulados, vocês têm feito algumas questões semanalmente e muitos de vocês me perguntam, né? Poxa, como é que eu posso fazer para melhorar, professora? Eu tô aqui com um exemplo de prova e a primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: quando você tá diante da prova impressa, uma das facilidades é poder circular, destacar comandos do enunciado. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente quando você estiver fazendo uma prova impressa é que a prova impressa te permite fazer uma coisa muito simples: passar as páginas e ir avançando as perguntas. Avança as perguntas e começa pelas perguntas mais fáceis. Sabe aquelas perguntas que você tem certeza que você vai acertar? Alguma pergunta na prova você vai acertar. Pode ter certeza disso. Vai sempre cair uma questão muito fácil. E aí, você começando pela questão mais fácil, você agiliza o seu tempo. Outra dica que eu vou te dar é o seguinte: se você começou a fazer uma questão, percebeu que essa questão é muito complexa, muito difícil, e aí não importa se é uma questão de português ou de matemática, é mais inteligente você pular e ir para a questão seguinte. Se você perder muito tempo tentando fazer uma única questão, você vai acabar não conseguindo equilibrar o tempo de resolução das suas provas e você vai acabar não conseguindo terminar a sua prova a tempo. Por último, mas não menos importante, tem uma outra dica. Comece sempre pelo enunciado da questão. Eu sei que pra gente é mais fácil começar pelo texto, mas eu preciso que você entenda que começar pelo texto é perda de tempo. Algumas provas têm estruturas diferentes. Uma das provas mais populares no Brasil é a prova do Enem. A prova do Enem, ela tem diferentes textos. São 45 questões de linguagens, por exemplo, e na prova de linguagens você tem aproximadamente 45 textos diferentes, um texto por questão. Se você perceber que a prova tem essa configuração, isso é mais um motivo para você começar pelo enunciado da questão. Se você começa pelo enunciado da questão, você começa percebendo o que você vai ter que procurar no texto. E ao olhar o enunciado da questão, a dica é destacar as palavras que são as palavras-chave, que são as palavras essenciais para que o comando da questão, para que a pergunta feita na questão seja entendida e respondida. Aí você vai virar para mim e você vai falar: mas professora, eu sempre fico em dúvida entre duas alternativas. Amigos, o objetivo da prova é justamente dificultar, é justamente testar se você sabe ou não. Ficar em dúvida entre uma ou outra questão é o normal, é o natural. Obviamente, o cara que planejou a prova se deu ao trabalho de colocar alternativas próximas. O que você vai fazer nesse caso? Nesse caso, você vai reler o enunciado da questão. Às vezes, o elaborador da prova, ele coloca como resposta algo que aparece no texto, algo que faz sentido quando você lê o texto, mas que não combina com a pergunta feita, não combina com o comando da questão. Você também precisa, nesse caso, selecionar, riscar as opções que não fazem sentido algum e se concentrar naquelas opções que você consegue perceber que podem ser a resposta. E aí, a última dica que eu vou te dar é o seguinte: pegue o seu lápis ou a sua caneta
e leia cada uma das palavras que aparecem na resposta. E pense em quais opções